Olá, boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Oi. Boa tarde. Boa tarde. Vamos iniciar então a nossa última sessão do webinário sobre o condicionamento da dança. Primeiramente, eu já gostaria de agradecer a vocês que estão aqui com a gente, os participantes, principalmente. E então, vamos lá. Eu vou começar me apresentando. Eu sou a Letícia, eu vou conduzir as nossas palestras de hoje. Eu sou bailarina profissional e estou na graduação de Educação Física pela Universidade Federal de São Paulo. E eu faço parte do projeto de extensão Espartaco junto com a Marcela. Nós duas somos as extensionistas do projeto. Então, para a gente iniciar agora, eu vou chamar a Andreja Picon para ela se apresentar e já iniciar. E logo em seguida, quando forem começando as palestras, as meninas já se apresentam, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde. Eu posso subir minha apresentação, Letícia? Tem algum problema? Pode sim. Pode tá. Só um minutinho aqui. Eu fiz uma apresentação meio longa, eu acho que não vai caber aqui. Eu vou me apresentar e eu acho que depois da apresentação eu desço a apresentação e aí a gente pode conversar um pouco mais, porque se eu for apresentar tudo o que eu faço agora, eu acho que eu tomo tempo. Eu sou um dinossauro aqui, né, gente? Enfim. Não querendo ser uma velha chata, eu vou só me apresentar. Só um minutinho, gente. Vocês estão vendo minha tela? Sim, estamos sim. Tá. Então, assim, eu sou a rainha do PowerPoint, tá, gente? Eu dou aula 1 milhão de vezes por semana, adoro montar uma aula, então eu me empolguei, assim, fiz 50 slides para hoje. Eu poderia ficar falando com vocês até as 8, mas vocês me seguram, tá? Letícia, me segura. Só para me apresentar, eu sou bióloga com primeira formação, aquele medinho de ser bailarina não ter arroz e feijão para comer, então fui ser bióloga. E, por fim das contas, me ajudou muito, é uma graduação que ainda uso muito hoje, profissionalmente, porque a biologia é o estudo da vida, né, então entender a célula, como o corpo funciona, acabou me ajudando muito. Eu comecei a fazer educação física na Federal, como aluna especial, e depois passei no mestrado, então abandonei, fui terminar a educação física recentemente, num curso EAD, que ironia do destino, né? Então, sou formada, licenciada em Educação Física pela Anhanguera. Eu fui mestre em Educação Física pela Escola de Educação Física da USP, com a especialidade de Biomecânica da Dança, e fiz doutorado pela Medicina em Fisiopatologia Experimental, estudando locomoção humana. Depois eu fiz um pós-doutorado em Engenharia Elétrica, que parece surreal, mas foi super pertinente, porque eu estudei controle postural, junto com aquele pessoal, engenheiros malucos que estudam como fazer uma prótese, uma órtese robótica que ajuda um ser humano a estar melhor no mundo, né? Então, fui lá para estudar controle postural e controle motor, e fiz um último pós-doutorado com duração de 5 anos nas ciências da reabilitação na Faculdade de Medicina da USP, onde eu fiquei estudando absolutamente bailarinas. Essa é a minha formação acadêmica. A minha formação em dança, eu sempre fui bailarina pela Royal, fiz todos os meus estudos até o 8º grau em São Carlos, que é a cidade de onde eu venho, do interior, e depois eu me mudei para cá e terminei os meus estudos na escola da tia Lara Lopes, em Genópolis, né, e continuei com isso, aos meus estudos para ser uma teacher pela Royal,
Eu fiz um curso técnico profissionalizante em dança, paralelamente à minha faculdade de biologia, né? Então, eu sou técnica em dança, que era um curso de técnico de 3 anos, com aulas diárias. Então, a gente tem as minhas aulas quase performam uma graduação em dança, porque era um curso bem antigo, como eu, então as horas eram muitas. E eu tenho cerca de 3.000 horas em cursos complementares, práticos e teóricos de dança. Eu atuo em sala de aula há mais de 20 anos, 25, né, para não querer ser a velhinha da turma hoje, mas já sendo, com bastante experiência prática em aulas. Então, mais ou menos, essa sou eu. Então, muito obrigada pelo convite, meninas da Spartacus, é um prazer estar aqui discutindo isso com vocês, é um prazer trazer a minha experiência, a minha vivência, a minha visão, nessa tarde tão incrível, e compartilhar com as meninas que estão aqui comigo hoje, né, que são meninas novas, que estão exuberando a dança, e que vão fazer um trabalho muito mais incrível, porque tem muito mais tempo do que eu. Obrigada, gente, pelo convite. É um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Deixa eu só tirar minha apresentação para a gente continuar. A apresentação não está aparecendo para mim. Não estava aparecendo para ninguém? Tava no início e caiu agora há pouco. Jesus. Bom, então tá bom. Já saiu, já saiu. Podemos seguir. Lê, acho que dá para a Giovana contar a experiência dela agora. Acho que é legal. A gente vai se apresentando um pouquinho. Pode ser. A gente está com a Giovana Pessoa, convidada especial, que vai compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. Vocês conseguem me ver? Conseguimos. Tá bom. Bom, meu nome é Giovana Pessoa, eu tenho 18 anos. Atualmente eu faço faculdade de medicina, então eu tô terminando o primeiro ano agora. E, bom, primeiro eu fiquei muito feliz com o convite das meninas em poder contar um pouquinho dessa minha experiência com o balé e tudo mais. Eu faço balé desde os meus 3 anos, então já fazem 15 anos que eu tô na dança. E, bom, eu comecei numa escolinha pequena, perto da minha casa também, sem muito compromisso, mais por diversão. E aí as coisas, com o tempo, começaram a ficar um pouco mais profissionais quando eu mudei de escola, que eu lembro que teve um dia que a minha professora, ela chegou numa aula, de repente, deu essa aula pra gente, convidou minha mãe para conversar, falando que eu tinha um potencial que poderia ser explorado se a gente trabalhasse bastante. E foi aí que eu aceitei, né, esse trabalho um pouco mais pesado, com mais aulas e tudo mais, mas eu também nunca deixei a parte acadêmica de lado. E assim foi. Com 8 anos eu comecei a participar de algumas competições. Então, com 9 anos foi minha primeira participação num concurso internacional, no Youth America Grand Prix, em Nova York. E aí, depois disso, eu não... Aí, com 10 anos, eu recebi minha primeira bolsa de estudos para Filadélfia, mas eu não fui porque eu era muito novinha, para experimentar tudo não dava. Então, a gente resolveu esperar um pouquinho mais. E aí, eu fui concorrendo em alguns concursos ao longo do tempo. E aí, com 14 anos, eu recebi uma proposta para morar na Alemanha e fazer balé na John Cranko, que é uma escola em Stuttgart. E eu aceitei. Fiquei por lá um tempinho, fiquei 6 meses por lá. Foi uma experiência, assim, incrível, porque eu conheci muita gente, conheci uma cultura totalmente diferente da brasileira, né? E, assim, para mim, como pessoa, me fez crescer muito. E aí, ao mesmo tempo, eu tava com a minha mãe lá, meu pai tinha ficado no Brasil, porque ele não tinha conseguido ir morar com a gente. E aí eu vi que as coisas estavam difíceis para eu ficar lá sozinha com ela. E também a parte acadêmica não era tudo aquilo que eu esperava, porque o sistema é diferente. Então eu resolvi voltar para o Brasil, continuei nas competições, fui para o Festival de Dança de Joinville, fui campeã nesse festival,
um ano, no ano seguinte eu fiquei em segundo lugar também. Aí, em 2018, resolvi participar do Prix de Lausanne, um concurso na Suíça, então um dos concursos que é um dos mais disputados, eu posso dizer, que também foi uma ótima oportunidade, conheci muitas pessoas incríveis por lá. Depois disso, eu recebi uma outra bolsa de estudos para passar um tempinho em Nova York, no School of American Ballet. Então, eu fiquei um mês lá, mas eu acabei me lesionando, depois eu conto um pouquinho mais com detalhes para vocês. Tive que voltar para o Brasil, consegui me recuperar, fui novamente para o IAGP, no mesmo concurso que eu fui algumas vezes, em 2019. Me lesionei de novo por lá. E aí foi assim que eu acabei decidindo, né, por toda a minha trajetória, por tudo mais, que eu acho que eu podia entrar na dança de uma forma diferente, não só como bailarina, mas também com alguém que pudesse ajudar esses bailarinos com relação a lesões e tudo mais. E aí foi por isso que eu acabei decidindo fazer medicina e continuar com a dança também. Então acho que é basicamente isso. O caminho das bailarinas é quase sempre igual, né? Todo mundo se lesiona. Sim. Mas, nossa, parabéns por todas as conquistas. Obrigada. Vamos seguir. Tá, você quer te apresentar antes da André já iniciar? Pode ser. Pode ser, vou aproveitar o ganchinho. Também tem uma apresentaçãozinha, então eu vou começar com essa primeira parte dela. Vamos lá. Bom, para quem eu vou falar olhando para o lado, porque senão eu não consigo ver vocês. Bom, quem sou eu, bailarina, né? Eu comecei o balé em Diadema, no Centro Cultural do Vila Nogueira, que eram oficinas de dança e tudo mais, que era uma coisa assim mais de experiência. E no ano de 2003, as fundadoras daquele centro cultural, elas acabaram formando uma escola de formação, que é onde eu fiz toda a minha formação, né, que chamava Associação Passo a Passo, e era ministrado provavelmente vocês não devem conhecer, porque eu já sou também uma bailarina um pouquinho mais antiga, que foi fundado por Luísa Gentili. Luísa Gentili, ela é uma das pessoas que estava muito no balé estágio há uns anos atrás, era referência de dança em Diadema, com a Companhia de Danças de Diadema, e aí ela viu um potencial com as crianças periféricas para abrir um projeto social mesmo. Então, a Associação Passo a Passo, ela foi uma ONG, que a gente não pagava nada, a gente tinha as aulas de formação mesmo, e aí a gente conseguiu formar por volta de 4 turmas com bailarinos profissionais, só que infelizmente por conta de falta de verba, a escola precisou fechar, então hoje a Associação Passo a Passo não existe mais. Dentro da Associação Passo a Passo, eu tive minha formação como bailarina, a professora Luísa, ela fez um curso de formação com a gente, e ela deu oportunidade para a gente fazer o estágio dentro da sala de aula, né? Então, em 2009 foi onde eu comecei a dar aulas de balé. Eu lembro até hoje que a minha primeira turma foi uma turma de balé adulto. Então, tinham 3 homens e 2 meninas, eram ali 16 anos, 17, eu tinha, 15. E aí eu pensava, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Mas vamos lá. Dentro dessa escola, a gente acabou conseguindo a nossa formação, né? Me formei em 2011, tirei o DRT, tanto que a minha história do DRT também é uma história à parte que é muito engraçada, porque eu fiz a banca 3 vezes, só para vocês terem noção. Mas deu tudo certo, sou bailarina profissional, e em 2011, a Associação Passo a Passo formou uma companhia independente, né? Então, de 2011 a 2014, a gente participou de alguns festivais, a gente participava bastante de festivais mais regionais, até porque, como era uma turma de periferia, né, que era uma ONG e tudo mais, a gente não conseguia muito fomento para poder investir em festivais grandes, tipo Joinville, o Grand Prix, etc. Então, a gente ficava em coisas mais locais, mas a gente conseguiu fazer uma formação bem interessante, assim. Hoje, das 4 turmas que a gente formou, que era uma média, na minha turma formaram 5, na segunda turma formaram mais 3, na outra turma formaram mais 4. Hoje a gente tem pelo menos uns
quase 15 bailarinos profissionais e pelo menos 3 deles atuam profissionalmente como bailarinos de fato, né? Então, de alguma coisa a gente conseguiu tirar proveito, mesmo com o projeto sendo interrompido. E a minha formação como profissional de educação física, né, se deu por conta justamente desse encerramento do projeto. Então, lá em meados de 2014, final de 2013, 2014, a gente precisou investir na nossa carreira, até porque a gente estava na média ali dos 17, 18 anos, então a gente precisou procurar escolinha infantil para dar aula, outros projetos sociais, então tinha, por exemplo, o Circo Escola lá em Diadema, então a gente dava as aulas de balé dentro desse Circo Escola, só que aí eu comecei a sentir a necessidade de um pouquinho mais além, né, porque os tempos que a gente passou dentro da sala de aula não poderiam ficar somente dentro da sala de aula, a gente poderia expandir para algumas coisas, até porque eu particularmente tinha muitas dúvidas em relação aos alunos, então, para mim, chegava uma aluna que era hiperflexível, mas que de um lado ela fazia passê, do outro lado não, aí eu falava, por quê? Sendo que ela coloca a perna na orelha. Aí tinha uma outra que tinha uma facilidade de pontas impressionante, só que ela tinha dificuldade para N coisas. Então, foi a hora que eu comecei a pensar mais profissionalmente nesse sentido, né, de conseguir procurar ajudar essas alunas. E aí foi a época que eu precisei parar de dançar, né, pensei que aí é aquele momento X, né, que você tem que ou ganhar dinheiro ou viver da dança. Então, eu acabei escolhendo a Faculdade de Educação Física, porque do que eu tinha visto da faculdade de dança, não abrangeria os aspectos que eu estava interessada, que eram questões anatômicas, questões fisiológicas, biomecânicas, então eu abaixei um pouquinho a orelha, né, porque eu achava que educação física era só academia, pessoal com regata até embaixo, e tipo, ficar grande, eu falei, não, vamos lá, né, e aí foi onde eu entrei na Unifesp, né, estamos aqui, estou em casa, e fiz o curso de Educação Física lá, comecei em 2015, terminei em 2018, é um curso integral, então a gente até brinca que é uma mini medicina, né, porque o nosso âmbito biológico é absurdo, e mesmo dentro da Faculdade de Educação Física, todas as aulas eu era a única pessoa que falava, professor, e na dança? Como é que isso aplica? Ah, não sei. Tá, mas assim, se você tem uma ginasta que tem X coisa, por que na dança é diferente? Ah, não, mas a dança é arte, não vamos mexer com a arte. Eu falei, mas ela se lesionou, por que a dança tem que ser diferente? E aí, pelos 2 primeiros anos, eu regredi um pouquinho, né, fui fazendo as coisas habituais, então, vamos pensar em TCC sobre VO2. Aí eu fiquei, não, beleza. Aí, no 3º ano de faculdade, foi aonde que a chavinha virou, que eu encontrei a professora Laís, na verdade, a gente já vinha conversando, né, com a professora Laís, que é uma das criadoras do projeto Spartacus, ela lidava muito com a ginástica, e ela é ex-bailarina, né, então a gente começou a conversar muito sobre isso, e a gente viu que dentro da universidade a gente não tinha a vivência da dança de fato. Então, foi a hora que a gente sentou, eu, ela e o Jonathan, pena que o Jonathan não está aqui hoje, e a gente fundou o Balé Spartacus, né? Então, estou muito feliz e grata por ver esse projeto continuar e esse projeto acontecer, porque ele surgiu da nossa necessidade, minha necessidade como ex-bailarina, de estar dentro de um ambiente acadêmico, mas ainda assim querer viver a dança, e também da necessidade dos outros alunos, que muitos nunca experimentaram, e outros experimentaram, mas também tiveram o mesmo caso que eu, então mudaram de cidade, não encontraram escolas que se adequavam, ou até mesmo a questão financeira, porque quando a gente troca de cidade, a gente sabe que é um pouco complicado, né, ter que administrar as questões financeiras, então a gente abriu a extensão, e aí, para mim, foi uma das experiências que virou a chavinha finalmente. Então, a partir do momento que a gente começou a dar essas aulas para esses alunos, foi que eu realmente entendi que cada corpo é um corpo, cada fase tem uma coisa que a gente precisa entender de diferente, e que, no fim das contas, pelo menos naquele momento, não tinha nada na literatura, e não tinha nada, nenhum trabalho específico.
Foi então que eu sentei com o meu professor de fisiologia, eu falei, olha, professor, acontece isso na dança. A gente tem X, Y, Z, tem metodologia desse jeito, mas todos os bailarinos se lesionam. Sempre que eles vão ter uma carreira um pouco mais direcionada para profissionalizante, eles acabam se lesionando. Então, o que a gente pode fazer nesse sentido? Foi então que a gente chegou numa conclusão, que como ele era um professor de fisiologia, a gente pensou numa linha de pesquisa para tentar identificar os índices de fadiga em bailarinos. Então, o meu TCC ele foi pensando nisso, só que infelizmente eu não consegui fazer coleta, então o comitê de ética foi bem chato comigo, porque a gente submeteu o projeto num tempo hábil, mas o comitê de ética demorou tanto que eu não consegui fazer as coletas, e ele acabou virando uma revisão bibliográfica. Então, até hoje eu tenho vontade de fato, fazer essas coletas, e entender como que funciona o corpo de um bailarino de maneira fisiológica, mas não somente na parte competitiva, mais especificamente dentro da sala de aula, porque os estímulos que a gente tem dentro da sala de aula são diferentes dos estímulos que a gente tem no palco. Então, para uma menina dançar uma variação de Kitri de 1 minuto, ela usa X via, que dentro das aulas não é essa via que ela usa. Então, como que funciona o corpo do bailarino, para aí sim a gente pensar em como aprimorar a parte técnica, a parte fisiológica e etc. E aí, me formando, eu acabei direcionando, de fato, o meu trabalho especificamente para bailarinos. Então, hoje eu me denomino como personal trainer de bailarinos, porque eu venho sempre compartilhando, sempre buscando, sempre pesquisando, tirando as experiências que eles me trazem, para poder minimamente deixar uma vida mais útil, digamos assim, para eles, né? Porque a gente sabe que bailarino tem X anos para ter uma carreira. Então, se no esporte a gente tem atletas com 40 anos, por que o bailarino com 30 já tem 390 cirurgias? Então, a gente precisa pegar 30, você está sendo muito boa gente, né? Aquele que olha a Giovana que está cuida. aqui com a gente, né? Que tem 18 anos e já está fazendo medicina porque se arrebentou. Exatamente. Gente, eu fico muito empolgada nesses fóruns, porque, assim, tem alguma coisa muito errada com a dança. Tem alguma coisa muito errada e muito séria, e que ninguém quer falar sobre isso, ninguém quer falar, né? Eu vejo a Tamires, e assim, eu segui mais ou menos o mesmo caminho da Tamires, porque eu não queria viver de dança, eu tinha vergonha de viver de dança, ao mesmo tempo, a dança é a única coisa que preenche meu coração. Mas como eu era uma pessoinha CDF, né, tipo a Giovana que tá fazendo medicina, toda a família achava que eu ia ser assim, tipo, a cientista que ia mudar o mundo, eu tinha que estudar. Então, eu vivi durante muitos anos carreira dupla. De um lado, eu era a bióloga, cientista, biomecanicista, que ia para congressos seríssimos. Do outro lado, eu era professora de dança. Quando eu reuni as duas coisas, né, e entendi que essa era a minha necessidade no mundo, isso foi muito mágico para mim. Mas eu ainda encontro muita resistência, né? Então, nessa fala da Tamires, na fala da Giovana, por exemplo, quando você entende que cada corpo é um corpo, que não existe mágica, e que cada bailarino tem uma realidade, e que os professores de dança são muito mal formados, e aqui eu faço uma licença poética, porque essa é a minha fala, quem me conhece já sabe que eu falo isso, né? As pessoas viram professores, elas nunca estudaram para ser professores, elas sempre estudaram para ser bailarinos, né? Elas tinham as competições, elas tinham as sequências dificílimas, enfim, os diferentes níveis de exigência, né, técnica, os diferentes balés de repertório que precisavam dançar, e tudo por isso passaram numa vivência corporal, mas daí a dizer que elas estudaram anatomia, fisiologia, didática, crescimento e desenvolvimento, para se tornar um professor e olhar... Pedagogia, né, e olhar para o seu aluno e falar assim, olha, esse aluno não tem força, esse aluno não tem flexibilidade, esse aluno não tem... consistência emocional, esse aluno não tem. Cada aluno é diferente, cada aluno precisa de um estímulo, né? Não tem aquele aluno perfeito. E quando a gente olha o modelo de ensino vigente, é um modelo que se espelha em companhias. Gente, uma companhia é uma seleção de corpos,
né? Você passa por uma peneira gigantesca e só sai do outro lado da peneira aquele corpinho assim, ó, 30 quilos, zero peito, zero bunda, 100% de andeor. Então, como é que as pessoas podem ensinar corpos normais baseados num espelho, né, num contexto de companhia? Isso gera muita lesão, né? A fala da Tamiris foi muito clara nesse sentido. Por que bailarinos que não são profissionais têm tanta lesão? Porque eles são tratados como profissionais. Você tem que subir a sua perna, você tem que virar X pirueta, você tem que render X variação, sem ter o treinamento, o apoio e o aporte necessário que um bailarino de companhia tem. E nem tô dizendo de companhia tem, tá, gente? Porque muita companhia aí é defasada. Tem muita companhia que o bailarino Brasil, então, é uma sucata. Mas assim, sem falar da companhia, assim, a minha área de estudo... Aqui no Brasil, então, é pior ainda, né? Porque pior, não tem muito aporte. É péssimo. Assim, só que assim, gente, eu rodei mundo, tá? Nesses últimos anos, eu tô, como eu disse ontem, conversando com uma das meninas, com a Marcela, eu trouxe a Showbronner para o Brasil há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás. Ela é fisioterapeuta da Alvin Ailey. E ela atende os bailarinos, ela tá lá de prontidão, ela é a fisioterapeuta-chefe da companhia. Ela atende os bailarinos por 20 minutos em semanas intercaladas do mês. Então, assim, existe uma realidade que é melhor do que a nossa, mas ainda não é a melhor realidade, né? Então, bailarina sucata. Around the world, bailarina sucata. O esporte tá zillions, billions years ago from here. A gente não tem nada comparado ao esporte que pode ser usado para dança. E o que acontece com a dança? A gente se baseia em companhia, né? Então, a gente está em casa e quer se inspirar, a gente assiste uma Maria Koreva. O que é aquele físico? Não é um físico real, é um físico imaginário, né? Nós não seremos ela, né? Então, fica num lugar muito difícil, porque os pais, as crianças têm expectativas muito altas, os professores têm formação muito baixa, que não atende às expectativas dos bailarinos e dos pais, e a ciência da dança é negligenciada, né? Eu tive em 2017, 18, em Houston, pela segunda vez no congresso do Y Adams, que é um lugar incrível, e eu comprei um livro, assim, toda vez que eu falo não tem ciência na dança, eu olho para aquele livro. É um livro dessa grossura, gente. Sabe o que ele é? Ele não é nada. Ele é um compêndio dos 25 anos do Y Adams, com as mais de 5.000 publicações em medicina e ciência da dança que esse grupo produziu. Então, assim, tem ciência na dança. Tem muita ciência. Não tem tanto quanto no esporte, óbvio. Mas tem muita ciência sendo produzida na dança. E quem usa? Barulhinho de grilo, efeitos especiais. Professor de dança não lê ciência, né? Diferente do professor, por exemplo, um professor de tênis, um professor de natação, um professor de basquete que vai treinar a sua equipe, se ele não souber a última bolacha do pacote, ele tá fora da competição. Na dança, a gente ainda usa o lema foco, força e fé. Tem que ter muito foco, força e fé e lesão. Foco, força e fé e leia-se, né? Lesão. Então, é um sistema que não funciona. Ou a gente muda isso, ou a dança vai sucumbir. Porque não importa que é arte, nós somos, sim, atletas. Bailarinos são atletas com arte. É uma coisa mais, ainda mais, né? Então, quem vai fazer por nós, se não nós mesmos? Mas é um longo caminho, porque professor de dança não estuda, ele vira professor, né? Ele tem uma carreira de bailarino, aí, pá, não dou mais para dançar, lesionei joelhos, lesionei o tornozelo, lesionei a coluna, agora eu sou professor. Então, a gente fala de um lugar muito perigoso, de um lugar malicioso, eu diria. Só um comentáriozinho básico. Desculpa, gente. Abrindo meu coração. Mas é isso mesmo que eu sinto. Eu acho que é isso mesmo. Andreja, se você já quiser colocar a sua apresentação, já vai no embalo. Tá, eu não sei falar pouco, tá? Então eu vou pedir, por favor, para vocês me brecarem.
Exata. Que são coisas tão relevantes. É difícil de brecar. Não, mas por favor, me brequem. Vocês estão vendo a apresentação? Então, assim, é justamente como eu venho da educação física também, né? Minha formação foi meio medicina, meio educação física. Eu me coloco nesse lugar onde o esporte está muito, sabe, absolutamente avançado, né, meninas? Vocês vejam, a ciência do esporte está num lugar que chama epigenética. Eu, como bióloga, que cursei biologia como primeira graduação, nem tinha essa disciplina no meu curso. A epigenética é aquela disciplina que observa quem são os seus potenciais genes que podem vir a ser influenciados pelo ambiente para tornar você X pessoa, né? O esporte está nisso, as pessoas fazem seleção e detecção de talentos apoiados na epigenética. E no balé, na dança, não. Na dança, a gente ainda usa objetos e técnicas medievais, né? Eu coloco aqui na foto as bailarinas usando a famosa, e para mim, não menos horrorosa, perdão, do que a chinelina, né? Que é absolutamente uma ilusão. Então, a gente tem a cultura da lesão. Se você não tem dor, você não ganhou como bailarino, né? O no pain, no gain. E a reabilitação é praxe. Bailarino já sabe, eu vou me machucar. Eu vou me machucar para ser quem eu quero ser como bailarino, né? Então, assim, o que eu acho que falta para os professores de dança não é a arte está muito bem colocada, é um olhar para o corpo humano, né? O corpo humano é um sistema complexo. Então, se você não sabe de anatomia, de cinesiologia, de biomecânica, de fisiologia do exercício, de controle motor, que são as disciplinas que eu ensino, né? Claro que existem muitas outras necessárias, mas como é que você vai ensinar alguém a dançar se você não está a par de como o corpo funciona, né? Então, eu sou da seguinte opinião: não podemos operar com destreza algo que não conhecemos em profundidade, tanto como professora como bailarinos. Eu sou professora de balé ainda, eu dou aula dos 2 aos 60 anos, eu tenho 22 horas de aulas de balé semanais, fora as minhas aulas como docente na universidade. E as minhas alunas de baby class têm aula com esqueleto na sala e um livro de anatomia na mão, porque eu não sei se elas vão virar bailarinas, não me interessa, mas elas têm que se autoconhecer, elas têm que entender o que elas estão fazendo ali, né? Então, eu acho que isso faz muita falta. Eu fiz muitos anos de balé sem saber o que eu estava fazendo, sem saber para que eu estava fazendo. Não é assim nos outros lugares, gente. Se você vai treinar futebol, basquetebol, voleibol, música, violino, teatro, você sabe o que você está fazendo, porque você está fazendo. Bailarina é uma pessoa meio que, tipo, vai ficando por osmose, eu acho, né? Você gosta tanto, você acha tão lindo aquele mundo bailarinístico, que você acaba ficando, mas você não sabe direito o que você está fazendo, né? Então, dessa fala eu tiro o que eu devo entender primeiro, né? Então, eu penso assim, apenas quando você enxerga o corpo humano e sua complexidade e sua individualidade, porque a Tamires colocou muito bem, somos únicos. Não tem fórmula mágica para treinar bailarino, né? Mesmo dentro de uma sala de aula de uma companhia, somos quase todos iguais porque fomos fisicamente selecionados, mas temos identidades diferentes, sonhos diferentes, emoções diferentes, né? Cognitivos diferentes. Então, você precisa entender toda a complexidade do corpo humano para poder entender as dificuldades dos seus alunos, porque alguns têm determinadas capacidades físicas e outros não. O que cada aluno precisa trabalhar dentro de uma sala com 10 alunos, todos de 9 anos, no mesmo nível técnico, as necessidades físicas de capacidades e habilidades motoras são diferentes. Então, não importa a técnica, importa você conhecer como o corpo funciona, né? Quais características anatômicas são definidoras? Nós temos alunos com braços extremamente compridos, pernas extremamente compridas, troncos extremamente compridos, troncos curtos, braços curtos, pernas curtas. A gente vai trabalhar todo mundo igual? Todo mundo vai no mesmo balaio, do mesmo treinamento, né? Falta força, falta coordenação, falta flexibilidade, falta talento. Eu sinto que os professores colocam a culpa tudo na falta de talento. Ai, fulano é surdo, fulano é burro, fulano é descoordenado, né? Não. É você como professor que tem que saber o que falta para fulano
e dar a fulano a possibilidade, né, a oportunidade de trabalhar o que lhe falta, né? Porque nós somos únicos. A gente tem uma série de similaridades, né? Na educação física a gente estuda as morfias, mas eu gosto muito dessas fotos do Pogrilé, que fala pra gente, mano, na anatomia é tudo igual, só que na prática é tudo diferente. Olha esses dois fêmures, né? Olha a cabeça de um fêmur totalmente reta, num ângulo de 90 graus, enquanto o outro fêmur tem um ângulo, assim, bastante característico, de 45, 50 graus, né? Isso vai dar andeores e posições de pernas completamente diferentes, caso essas duas pernas sejam de uma bailarina. Olha essas duas escápulas, né? Quais os pôr de bras possíveis a partir dessas escápulas, que não, obviamente não serão os mesmos. Todo mundo sabe o que é uma primeira posição, o que é uma quarta, uma quinta, mas qual é a possibilidade que anatomicamente o seu corpo te dá, né? E uma reflexão que eu faço é que dançar já foi humano, né? Eu coloco umas fotinhos assim de bailarinas antigas, né? Eu sempre falo que eu sou essa daqui. Vocês estão vendo meu cursor? Deixa eu colocar um cursor mais. Tem alguém aí, gente? Porque nessas aulas remotas a gente fica parecendo uma sessão espírita, né? Tem alguém aí? Fala comigo. Temos gente no YouTube também. Ai, que delícia! Então, fala assim, ó, essa aqui sou eu, ó, bem coxinha grossa, né? Pessoa normal, ó, foi na feira, foi no supermercado e depois a Titi foi dançar no palco. Já foi normal dançar balé, né? Hoje não é mais. Hoje você precisa ter um shape, né? E as pessoas buscam esse shape como se fosse possível você transformar o seu físico. É possível você transformar o seu físico em massa, mas não é possível você transformar o seu físico em forma anatômica, e isso arrebenta muito as bailarinas. A causa de muitas lesões entre bailarinos não profissionais é a inconformidade com o seu biótipo e a falta de experiência e de consciência do professor em trabalhar diferentes biótipos. Então, eu fico muito chocada quando as pessoas ficam assim, olha, eu dou palestra e curso em muitos seminários nacionais, internacionais, e eu chego, gente, e vejo aquele bando de bailarinos esperando a aula começar, fazendo sapinho. Desculpa, mas eu vou falar. Para que serve o sapinho, né? Alguém já fez um estudo conduzido, randômico, controlado, sobre se você ficar forçando a sua cartilagem e as articulações do seu quadril, seus tecidos moles articulares, confundindo os seus receptores de articulação, isso vai fazer com que o seu cérebro ceda o seu andeor, ou o seu andeor depende do encaixe da cabeça do seu fêmur no seu acetábulo, que é uma coisa óssea, né? Giovana, que estuda medicina, está aqui e pode me ajudar nesse momento. Então, assim, é uma busca insana por algo que não vai acontecer. Ao invés da gente tentar mudar os físicos dos nossos alunos, nós deveríamos estar prontos e aptos a ensiná-los a explorar melhor os seus físicos. Fulano é assim, Beltrano é assim e Ciclano é assado. Cada um vai explorar o seu andeor de uma forma diferente, né? Eu falo de andeor porque eu passei 5 anos da minha vida estudando andeor. E eu trago aqui a fala de Bonnie Hitveld, que é um médico da medicina incrível, vale a pena você conhecê-lo, Giovana, porque ele trabalha apenas com bailarinas, ele é incrível, realmente incrível, ele faz parte da diretoria do Ian Adams, e ele tem a seguinte fala, que me comove muito, e eu sempre levo para todas as minhas apresentações: lesões são causadas por falhas na técnica, ou por uma técnica falha. Veja que ele não fala em nenhum momento que é por um corpo inacessível. Você não é muito andeor, você não é muito alongada, você não é muito forte, você não é muito X. Falhas na técnica. E técnica é uma questão de aprendizagem. Né? As falhas técnicas são causadas por compensações. Eu não tenho o andeor que eu precisava, então eu vou virar a minha tíbia, travar ela no solo o máximo que eu posso para fingir que eu sou andeor de quadril, né? Todo mundo sabe, quem é do balé sabe que a gente tem um andeor que vem do quadril,
só que a gente fakeia ele, do verbo fakear, que é um verbo, né, que a gente conjuga muito bem no Brasil, eu fakeio, tu fakes, ele fake news, a gente faz um fake andeor, né, sabe quando a gente chega na barra e se coloca daquele jeito assim, ó, mete aquela rebolation de quadril e mete o melhor andeor que a gente pode ter. A perna saiu pro tandi, já andedorizou, do verbo andedorizar. Mas as falhas técnicas são causadas por compensações. Então, a gente não tem aquele físico ideal, a gente finge que tem. As compensações são causadas por ignorância, justamente por isso. Você finge que tem um físico ideal, você não trabalha com o seu físico, você não trabalha com a sua realidade, você quer trabalhar com a realidade da Maria Coreva, você quer trabalhar com a realidade da Giovana Pessoa, e aí você é só você é uma pessoa normal do mundo. Então, o que vai acontecer ao longo prazo para seu corpo? Isso vai causar lesão. Por quê? Porque essas compensações são causadas por uma técnica falha. O que é técnica falha? É você não saber usar o seu corpo como ele foi concebido por Deus, né? Então, nesse momento, eu sempre trago a experiência do replié. Queria falar para vocês que isso a gente descobriu no laboratório sem querer, não era isso que a gente estava estudando, a gente estava estudando outra coisa, mas ao observar a força-reação do solo, força-reação do solo é quando a bailarina salta, né? Então, vocês sabem a terceira lei de Newton da física, você empurra uma coisa, a coisa empurra você com força contrária em mesma magnitude. Então, a gente salta, a gente tem um impacto no chão, esse impacto é devolvido para a gente na forma de força de reação. Então, imaginem que aqui é uma bailarina que subiu numa plataforma, ó, ela tem absolutamente 40 quilos, vezes a força da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, 400 newtons. Então, isso aqui é o peso da bailarina. Ela subiu na plataforma e performou 8 sautés em primeira posição. Todo mundo que é da dança sabe o que é isso. Quem não sabe, por favor, me pergunta. E saiu da plataforma feliz. E nós medimos qual foi a força de reação que essa bailarina recebeu. Então, vocês percebam que, em média, ó, tá aqui em 1.600 newtons. Vejam que ela pesava 40 quilos, e aqui a gente tá em 160 quilos de força de reação, ou 1.600 newtons, né, considerando a gravidade. Ou seja, saltar um simples sauté devolve ao seu corpo cerca de 4 vezes o peso do seu corpo. Estamos preparados para isso? Entendemos qual é a sobrecarga disso? Mas é só de menos. Claro que estamos preparados, porque o corpo adora uma sobrecarga, tá? A Miris que tá aí, depois vai falar sobre treinamento e condicionamento, sabe que o nosso corpo ama uma sobrecarga. É com sobrecarga que a gente vai além, que a gente rompe nossas barreiras. Mas, ó, vocês vejam que, nesse gráfico que eu circundo aqui, essa bailarina saltava, pisava no chão, e quando ela sai do chão aqui, a gente chama de fase aérea, e volta um pico, fase aérea, e volta um pico. Então, cada vez que ela voltava para o chão, um pico de força era gerado. Uma segunda bailarina, fazendo a mesma coisa, é essa daqui. Olha, reparem na curva que ela gera quando ela volta ao chão. Vou mostrar o primeiro slide e o segundo de novo. Primeiro slide, um único pico quando a bailarina volta ao chão. Segundo slide, um pico formado por 2 picos. A gente chamou isso de replié. É a bailarina que não consegue usar o plié da aterrissagem para fazer a propulsão, né? Então, qual é a bailarina eficiente? É essa. Ela aterrissa, usa o seu plié e propulsiona como uma mola, usando o seu ciclo excêntrico concêntrico muscular para produzir o próximo salto. Essa bailarina faz o quê? Ela breca e depois tem que fazer um pliézinho extra. Na preparação de piruetas, isso é muito comum. As bailarinas preparam a pirueta, segunda posição, dégagé, derrière, plié, afunda, 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 e replié para fazer a pirueta. Por quê? Porque o plié é uma mola. O plié é o uso da força excêntrica concêntrica, que é um ciclo comum. Eu nunca, ao longo dos meus 30 anos como bailarina de palco, nenhum professor explicou para mim para que serviu o plié. Nunca. Nunca. Como ele funcionava no meu corpo? Quais seriam as habilidades que ele me daria, né? Então, eu faço uma crítica muito forte, porque você quer ser professor de dança, não basta você ter sido bailarino. Como bailarina, você aprendeu sequências, né, técnicas, você aprendeu coreografias, você aprendeu musicalidade, você teve vivência de palco, mas para ser professor,
Você precisa saber anatomia, cinese, fisiologia, biomecânica, física, arte, história da arte, música, história da música, controle motor, aprendizagem, desenvolvimento motor, método, metodologia, codificação, terminologia, didática, processos de ensino-aprendizagem, psicologia, ciência, política, expressão corporal, teatro. Eu fico pensando, se em cada experiência, como chama aquele negócio? Entrevista de emprego, né? Se o empregador que fosse dar para alguém dar uma aula de balé clássico perguntasse, uma aula de balé clássico não, de jazz sapateado, hip hop, anyway, qualquer estilo, perguntasse se a pessoa conhece sobre isso, né? Qual é o currículo dela que abarca isso, eu morrer na praia, né? Porque a pessoa traz experiência prática, simplesmente vira professor. Então, tá muito difícil para nós que temos, assim, sabe, 2 neurônios se cruzando e tentando fazer da dança um lugar mais aprazível. Bom, eu vou sair da minha apresentação agora, porque eu vou falar de coisas mais específicas, então eu vou deixar as meninas falarem e, de repente, eu volto na apresentação depois, pode ser? Isso foi só uma introdução, assim, para vocês entenderem como é que eu penso. Eu tenho várias pesquisas aqui, vários dados para mostrar que foram produzidos por mim e pelas minhas alunas, mas o que eu penso o mundo da dança ainda é um mundo de gente poética, sabe? Aquela pessoa sonhadora que acha que tudo termina no felizes para sempre. Aí a princesa encontrou sua coroa, o príncipe beijou ela e foram felizes para sempre. Não é assim que funciona, né? Ninguém no esporte acha que pode ser o Usain Bolt, mas na dança as pessoas acham que podem ser a Makarova. Então, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que não foi explicada. Olha, você não vai ser a Makarova, isso quer dizer que você não vai dançar bem balé? Não. Quer dizer que o seu caminho é outro, o seu corpo é outro. Vamos por aqui, não vamos por ali? Vamos fazer assim, não vamos fazer assado? Né? E, assim, o que eu mais encontro na minha vida é a pessoa falando assim, eu não danço porque eu não tenho coordenação. Eu não danço porque eu não tenho alongamento. Eu não danço porque eu... Eu fico assim, tipo, quem te falou que isso não são coisas aprendíveis, né? Capacidades físicas e habilidades motoras são coisas aprendíveis. Existe professor de educação física para isso, né? Para te ensinar habilidades motoras e capacidades físicas, desenvolver as suas capacidades físicas, você entender quais são as suas e quais você pode melhorar e quais você pode buscar. Então, assim, tá errado, o mundo da dança está errado. O mundo da dança é baseado em sonhos. E enquanto for assim, a gente não vai avançar enquanto área de conhecimento. Tanto que nós estamos aqui numa mesa onde não tem profissionais da dança, tem profissionais da educação física, profissionais da medicina. Né? Se você pensar em profissionais da dança, e eu que estou no meio acadêmico, né, nós temos 34 cursos superiores de dança no Brasil. O pessoal que faz curso superior de dança, que faz graduação em dança, rompeu com a dança acadêmica. Ninguém quer falar de balé, sapateado, jazz. O povo vai lamber cotovelo na ponte pelado meia-noite. É outro tipo de coisa. Eles passaram por uma dança experimental. Só que eu acredito piamente, gente, estando aqui com vocês, que a dança começa na escola. Onde é que você traz o amor, né? Como é que a Giovana, que está aqui contando para nós, que com 3 aninhos, foi lá e falou, poxa, isso é incrível, eu amo isso. Todo mundo que vai chegar na faculdade de dança entrou numa escola primeiro e amou o baby class, e amou a sua tia do balé, e amou o seu tio do hip hop, e depois rompeu com esse pensamento, porque falou assim, Jesus, até agora eu não pensava, eu achava que a dança era assim, 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 agora eu vi que a dança é isso. Por que a gente não mostra para os nossos alunos que a dança é isso desde já? Eu sou revoltada, né, gente? Desculpa, pronto, parei. Eu tenho mais 50 slides, mas vamos lá. Depois eu falo. Vamos para... Eu acho que eu vou pegar esse gancho da questão da visão do corpo e eu vou continuar um pouco da minha. Então, eu vou colocar aqui para apresentar. E aí, eu queria começar provocando vocês. Então, se vocês quiserem responder tanto no chat quanto lá no YouTube, quem estiver olhando no YouTube, qual imagem das seguintes vocês acham que é mais próximo do que seria o físico brasileiro? Brasileiro. A1 ou essa 2? Então,
pensem como que é etiologicamente o corpo de uma brasileira. Qual que seria o mais interessante? Então, por motivos quase claros, né, a gente vê que bailarina brasileira é mais coxuda, é mais peituda, tem uma bunda maior, um quadril mais largo, mas é isso que a André já falou. A gente olha lá a Zakharova e acha que vai ser a russa. Só que a gente esquece que o perfil corporal brasileiro é completamente diferente. Então, a gente tem uma formação de quadril diferente, a gente tem um tronco diferente. E, inclusive, pensando em quarentena, nesse último período que a gente teve, as meninas que estão voltando a fazer aula presencial agora, elas estão com uma postura completamente diferente. Então, nossa, meu ombro está fechado. Eu sou defeituosa porque meu ombro é fechado. Não, seu ombro está fechado. Então, o olhar o físico brasileiro, ele é muito... A gente precisa levar isso muito a sério na hora do ensino da dança e como profissional também, porque às vezes a gente busca um corpo que nunca vai ser nosso, né? Então, eu já vivi muito tempo frustrada na época que eu dançava, porque eu era a mais coxuda da turma e a mais peituda. E aí, até hoje, eu tenho uma insegurança pessoal de não me sentir suficiente na dança porque eu não tenho físico. Mas, assim, é relativo, gente. Dentro do clássico, a gente tem corpos que podem ser trabalhados. E é uma coisa que eu defendo muito. Você não precisa ter um corpo magro, você precisa ter um corpo eficiente para a sua técnica. Então, é muito relativo. Então, assim, não existe o corpo certo ou errado. Existe o que é eficiente e bom para a sua dança. Até porque, né, a brasileira, como eu disse, ela é completamente diferente da russa, que é diferente da inglesa, que é diferente da italiana, e diferente da cubana. E aí tem uma campanha que eu gosto muito de usar, que até é um pouco polêmica, né, pelos últimos tempos que a gente viu rodando na internet, né, a questão dos quilos. Então, se vocês olharem essa imagem, todas elas têm 69 quilos. Então, quando falam que uma bailarina é gorda de que perspectiva? Porque uma pode ser mais alta, outra pode ser mais baixa. Então, assim, é muito complicado você delimitar um peso ideal da dança, quando você tem uma pessoa que pode ser um pouquinho mais, visualmente, um pouquinho mais gordinha, mas que ela tem uma técnica tão eficiente quanto. Tem até uma colega minha, né, não sei se vocês conhecem, no Instagram, que ela chama Mari Soneto. O user dela é assim. E ela tem muita dificuldade de entrar em companhia porque, aparentemente, o físico dela não é interessante. Mas, gente, ela é linda. É um negócio bizarro. Não sei se vocês conhecem. Brittany Cavaco. Maravilhosa. E, assim, por que ela não entra em companhia, gente? É só porque é delimitado o peso da pessoa? Então, assim, às vezes a gente vem com um objetivo dentro da dança que muitas vezes é imposto pelos professores mesmo. Então, eu vivi uma época que os professores falavam que você precisa ser seca e não interessa se você gira 3 piruetas. Não, você tem que ser seca. Não interessa se você faz a coreografia bem, você precisa ser seca. E isso tem gerado um distúrbio de imagem, distúrbios alimentares ao longo das décadas que a gente vê nos bailarinos de companhia hoje. Então, o que a gente vê no palco é uma coisa, mas o que vocês não conhecem são o por trás daquilo, né? A rotina das pessoas, o que elas tomam para poder ficar com aquele físico. Então, agora está na moda os chás, os óleos essenciais de não sei da onde. Então, é muito complexo isso de delimitar. Então, eu queria complementar com essa foto para a gente gerar essa reflexão de o que é bom para a dança, o que é bom para mim, que é bom para você. Não dá para delimitar, porque a gente tem corpos diferentes e vai ser assim sempre. Então, continuando. Gi, se quiser falar agora a sua visão sobre isso. Tá bom, vocês conseguem me ouvir? A internet tá um pouco ruim, mas eu vou tentar. Bom, eu acho que eu concordo bastante com o que vocês duas falaram. Eu acho que essa questão de idealizar um padrão, né? Porque isso é muito comum em diversas escolas. E eu já tive a experiência de ter passado por várias escolas, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. E, de fato, embora tenha espaço para todo mundo, vários tipos físicos, realmente eles buscam
na maioria das vezes, um estilo específico. Então, eu, por exemplo, sempre fui muito alta. Então, o meu peso era uma coisa que, assim, não tinha como eu ser mais magra que isso, porque eu tenho uma altura X, né? Então, eu tinha que seguir em relação a isso. E realmente, eu tive várias amigas que acabaram sofrendo por distúrbios alimentares e tudo mais, decorrentes disso, e de certa forma, isso não é saudável para ninguém. E eu acho que em relação às lesões, né, que vocês estavam comentando também, isso realmente é um fato, porque a carga de ensaios é sempre muito pesada, é sempre muita aula, muito trabalho em cima das mesmas coisas, e uma hora o corpo não aguenta. Eu demorei muito tempo para perceber isso. No começo, para mim, era assim, enquanto eu tô aguentando, eu vou fazendo. E não é assim. Hoje eu tenho consciência de falar. Tem horas que meu corpo tá dizendo para parar. E a gente tem que respeitar isso. Eu, por exemplo, fui para uma escola em 2018, quando eu me lesionei a primeira vez, eu fui com uma fratura por estresse, estava me recuperando, eu fui para a escola para tentar fazer lá o summer, e assim, eu refraturei. Então, foi uma fratura atrás de fratura, porque eu não deixei o meu corpo se recuperar. E eu percebi que na minha cirurgia do ano passado, que eu rompi o LCA, eu não podia fazer isso de novo. Eu tinha que dar o tempo dele se recuperar. Então, foi agora, no comecinho de agosto, que eu comecei a, de fato, poder voltar a fazer. Foram mais de 1 ano e meio, quase, para eu conseguir ficar tranquila e tomar coragem para voltar. Então, realmente, eu acho que esse estudo, essa análise em relação ao quanto o nosso corpo suporta e a forma que ele deve ser usado, realmente eu acho que precisa passar para as meninas isso o quanto antes, para que elas também entendam, se sintam tranquilas de saber até que ponto elas podem ir. Por exemplo, questão de saltos. Saltos são muito pesados. Como vocês estavam comentando, mostrando o gráfico, um pequeno salto, uma menina muito leve já faz uma sobrecarga enorme no corpo. Então, imaginem saltos maiores. Então, um Grand GT, um Socheval, que, assim, é uma coisa... É um estresse para o corpo, né? Então, eu estou fazendo uma eletiva de medicina esportiva, inclusive, porque eu queria entender um pouquinho mais sobre isso. E meu professor falou que, assim, a gente tem que entender, a gente tem que respeitar os limites que o nosso corpo impõe, né? Então, eu acho que realmente ficar forçando muito em cima da mesma coisa, sem ter uma resposta, não resolve. Às vezes é melhor fazer menos, né, de uma forma mais correta, do que você extrapolar e acabar se lesionando depois. Giovana, eu fico muito comovida quando eu ouço sua fala, porque assim, você não é uma menina, pelo menos não agora, que ganha a sua vida como bailarina. Eu não sei se você já foi profissional, já ganhou dinheiros para viver como bailarina, mas a maior parte das pessoas que se lesionam, principalmente no nosso país, tá? Porque, assim, existem outras realidades, então vamos falar da nossa. São pessoas que se machucam sem ter ganhado um tostão em troca. Então, uma coisa é o Neymar quebrar o dedinho do pé, mas ele ganha 10 milhões de reais por mês. Uma coisa é a fulana, Beltrana, que não vai saltar o salto com vara, mas ela tem um patrocínio de 300 clubes, bancos e não sei o quê. Outra coisa é um aluno que vai 2 vezes para o balé, de terça e quinta, das 3 às 4, machucar. Não faz sentido, gente. A pessoa está pagando para se machucar. Então, quem é esse professor que dentro da sala de aula não sabe entender onde está o limite da razão, né? Eu já fui a aluna que queria tirar a ponta e se não tivesse sangue eu nem contava para as minhas amigas. Eu só contava se tivesse uma bolha, porque no meu tempo a gente tinha essa cultura da bolha. Não sei, acho que ainda tem essa cultura da bolha, né? Mas, enfim, balé é altamente arcaico mesmo. Então, assim, a gente queria mostrar, olha, eu sangrei, olha, a gente tinha um kit bolha, sabe? Remedinhos que a gente traficava junto com o farmacêutico, porque não podia passar o pauzinho mágico, não era legalizado, sabe? Então, assim, a gente se achava linda fazendo isso. Hoje, na minha sala de aula, eu falo para os alunos, estou dando uma aula de ponta, a cada exercício, como está o pé de vocês? Vocês estão se sentindo bem? Alguém precisa tirar essa sapatilha?
Para, gente, não é isso que vai levar as minhas alunas ao estrelato, não é isso que vai levar as minhas alunas ao sucesso, é a manutenção do seu corpo. Eu quero que elas tenham 70, 80 anos, 45 anos como eu, que dou 22 horas de aula semanal e mostro os exercícios. E estico meu pé e sento no chão e faço o que eu tenho que fazer. Dou aula para criança e pulo um skip e faço um gallop. Dou aula para as adultas e mostro para elas o que significa um corpo. Então, assim, a dança está num lugar, ao invés de construir corpos felizes e saudáveis, ela destrói os corpos por falta de possibilidade, né? Então, por exemplo, quando eu vejo a Tamires falando, olha, existe um treinamento? Existe, claro que sim, existe um treinamento. Ainda estamos caminhando, engatinhando, eu diria, né, Tamires? Engatinhando no treinamento em dança, porque a gente ainda rouba muita coisa dos esportes, porque a gente não tem um corpo de conhecimento que é só nosso da dança. Mas ainda precisa ter muito concerto na sala de aula, concerto não do verbo concerto de música e de dança, mas do verbo concertar mesmo, para que os professores entendam que não há marretando o corpo, né? Parece que os professores de dança, eles pegam assim uma pedra bruta e eles querem, na base da marreta, transformar aquele corpo em alguma coisa dançante, né, quanto, na verdade, a Tamires falou, existem coxas e bundas e peitos e corpos incríveis que podem dançar lindamente. Essa libertação, ela não vem através da técnica, ela vem através do conhecimento anatômico de corpos, porque a técnica é uma só para qualquer corpo. É até engraçado que tem uma fisioterapeuta, né, que ela, inclusive, ela é fisioterapeuta formada pela Unifesp, e hoje ela trabalha com o Balé da Cidade. E o discurso que ela faz, que eu acho muito relevante, é que assim, a dor na dança, ela é comum, mas ela não tem que ser normal. Então, é uma linha muito tênue entre você ter uma dor que pode eventualmente acontecer, mas você lidar com aquilo como se isso fosse... Nossa, eu tenho que sentir dor, então o exercício tá certo. Não, gente, não é assim. Não tem que ser assim. A tal da aula boa, né, Tamires? Assim, a pessoa sai da aula acabada, completamente destruída e acha que a aula foi boa. O bom está na dor, né? Exatamente. Não, e eu acho também que uma coisa importante que vocês falaram é em relação a saber colocar o limite para cada aluno, porque cada pessoa no balé tem um propósito. Então, tem meninas como eu que, quando comecei, queria muito ir para a competição. Então, obviamente, a minha carga de horários, de ensaios e de tudo mais é muito grande. Mas tem meninas que só querem fazer para manter o corpo, querem fazer por diversão. Então, não dá para comparar. E isso eu acho que é um grande problema, inclusive, das meninas que, por exemplo, me seguem no Instagram e tudo mais, porque eu mostro a minha rotina. Mas eu não posso pedir para que elas façam a mesma coisa que eu, porque são momentos diferentes. Então, são treinamentos diferentes, são exercícios diferentes. Eu agora estou voltando de uma lesão, então eu não posso falar para elas fazerem o mesmo que eu, porque não vai funcionar. Então, eu acho que realmente acompanhar essas meninas que fazem balé fora, que foram para escolas, é muito legal. Eu adoro fazer isso, adoro acompanhar, tenho algumas coisas que eu posso passar, mas realmente é uma experiência muito pessoal. Então é muito difícil eu dar uma opinião em relação ao treinamento da outra pessoa, porque eu não sou ela. As necessidades são outras. O meu físico é diferente, eu tenho coisas para trabalhar que elas não têm e vice-versa, né? Então, eu acho que vocês estão completamente certas em relação a esses cuidados mesmo. Gente, eu não sei quanto tempo a gente tem. Letícia, quanto tempo a gente tem? Já acabou o tempo. Então, a gente deveria estar abrindo para perguntas, mas se vocês quiserem finalizar, fica à vontade. Eu queria mostrar um estudo que eu fiz sobre o Andeor, assim, muito rapidamente. Eu acho que vale a pena. Muito porque o Andeor ainda é um mito muito grande, né? As pessoas passam anos. Eu passei anos da minha vida dormindo com as pernas viradas para fora, andando com as pernas viradas para fora, né? Amarrava a minha perna. Eu sei que eu sou de uma geração bem anterior à de vocês, né? Mas eu ainda vejo, né, pessoas das gerações atuais fazendo as mesmas coisas que eu fazia. Então eu fico assim,
Não mudou, né? É fácil para mim, porque, talvez para vocês, porque a gente está em grandes centros, né? A gente está em Santos, em São Paulo, são grandes centros de referência mundial, mas se você vai lá para o interior, né? Recentemente eu dei muitos cursos no Nordeste, as meninas me relataram a realidade de que não tem sapatilha de ponta para comprar. Então não adianta você entender o que é um fitting, porque a loja traz 300 sapatilhas daquele modelo e é aquilo que você vai ter para comprar, entendeu? Menos que você pegue um avião e vá para outro lugar comprar uma sapatilha de ponta, o que não é real. Então, existem algumas coisas que a dança fica presa nisso, né? E o Andeor foi a minha briga. Quando eu comecei a estudar sapatilhas de pontas. Então, quem quiser depois ver os trabalhos que eu publiquei, tá, gente? É só entrar no meu Lattes, tem tudo lá. Mas, assim, eu comecei pelas pontas e logo me decepcionei, porque eu achava que as pontas eram um grande carrasco da dança clássica, e, na verdade, o grande carrasco da dança clássica é a ignorância. As pontas são ótimas, elas não lesionam, elas não soltam as tiras, elas não dão calos, nem chulé, nem nada. O problema é que a gente não sabe usá-las, são técnicas separadas. Mas aí eu falei, bom, então se o problema do balé não é a ponta, então o problema do balé é o Andeor. E aí eu fiz um estudo de 5 anos. Então eu vou resumir aqui para vocês, bem resumidinho. Deixa eu ver onde é que tá. Aqui. Então, diz a lenda, né? Reza a lenda que a gente tem que ter... Ops, vocês estão vendo a apresentação? Sim? Reza a lenda que a gente tem que ter 90% de Andeor em cada perna, né? Então, de acordo com a amplitude de movimento de cada articulação, a gente teria até 70%, 70% não, gente, desculpa, 70 graus vindo do quadril, da rotação externa de quadril, né? Pelos rotadores externos trocanterianos profundos. A gente teria 5% possível a partir do joelho, porque a gente tem, obviamente, uma certa rotação de joelho, todo mundo sabe que joelho não faz rotação, mas existe uma liberdade poética para a gente ajustar os côndilos femorais em cima dos platôs tibiais, dependendo da liberdade que os seus ligamentos colaterais te dão, e os seus ligamentos cruzados também. E a gente teria até 15 graus vindo da articulação talocrural, que é uma articulação complexa, que envolve 3 ossos aí, né, o talos, a fíbula e a tíbia, combinada com o deslizamento do talos no calcâneo. Então, enfim, essa seria a composição do nosso Andeor ideal. Então, esse é o Andeor que a gente chega lá na barra e coloca, né, dá aquela rebolation e coloca uma primeira 180, daquela rebolation e coloca uma quinta que o joelho para esticar da frente sofre, mas Deus está vendo que Deus não viu, né? O professor não viu, ninguém viu. Então, da onde que vem esse Andeor estático, né? Ele vem de uma composição corporal e que a gente, mesmo tendo diferentes condições aqui de fêmur, né? De encaixe femoral, a gente acredita que vai dar tudo certo no final, porque a gente tem foco, força e fé. Então, eu comparei um grupo de bailarinas experientes do método Royal. Por que do método Royal? Porque aqui em São Paulo é muito fácil achar bailarinas da Royal, porque é um método muito difundido. Os outros métodos que a gente chama de francês, cubano e Vaganova são métodos meio misturados, você não sabe, a bailarina também não consegue te dizer qual foi o método que ela realmente estudou, então a gente separou Royal de misto e de iniciante. Por quê? Foi legal isso, porque o método Royal tinha uma fama de ser um método que não dava Andeor para as pessoas. Olha como o mundo da dança é bizarro, né? O método não dá Andeor para as pessoas. Enfim, como é que você pode falar que é o método que dá Andeor, né? Tem gente que ainda fala isso, né? Ai, você faz cubano é adequado para o físico brasileiro. Gente... Não, o método cubano foi forjado por russos, foram os russos por conta da amizade, né? A pessoa não sabe geografia, nem história, nem política. Por causa da amizade de Cuba com a Rússia, russos foram para Cuba e ensinaram os russos cubanos a dançar. Então, o método cubano é um russo. Claro que teve adaptações, mas não foram adaptações para a bunda do cubano ou para a perna do brasileiro. Não tem isso de método apropriado para corpo, gente. Método... ele tem suas características, ele tem suas idiosincrasias, mas cada método é um caminho de aprendizado que vai te levar para o mesmo fim, que é ser um bailarino lindo no palco. Para de ser bobo, né? Se alguém te falou isso, mentiu para você, não tem método melhor, tem professor melhor.
E aí a gente comparou esses 3 grupos em relação ao uso do Andeor. Então, nós fizemos ali a nossa pesquisa. Vocês estão vendo aí, a gente colocava bolinhas. Tá nesse slide para vocês? Porque eu não estou vendo vocês agora. Preparava o corpo da bailarina com, aqui, ó, os marcadores, Nossa, né? a gente está vendo sim. Tá, esse daqui são os clusters, para a gente reconstruir depois o esqueletinho da bailarina. Aqui ela está em cima de uma plataforma de força, que é a plataforma que mede, né, aquela força de reação do replié que eu mostrei para vocês. E aí, essas bailarinas, elas eram avaliadas, deixa eu voltar aqui, para a gente saber quanto que elas tinham de rotação passiva de quadril. Então, ó, o grupo experiente da Royal, 55 graus. O grupo experiente misto, 55 graus. Eles foram considerados iguais e diferentes entre si do grupo iniciante. O que isso quer dizer? A gente ficou feliz. Ó, vale a pena você treinar o Andeor. As meninas começaram com 48 graus de quadril e terminaram com 55. Foi significativamente diferente, estatisticamente significativo. Então, bora treinar o Andeor, bora amarrar as crianças, botar sapinho, botar na prancha, botar onde for. Só que aí, na hora de fazer o movimento, que foram sautés em first position, em cima da plataforma, a gente viu que a média de uso do quadril, de 55 que elas tinham e 48 que elas tinham no passivo, elas usavam no máximo, ó, 32, 37, 35. Em média, 13, 12, 13. O que isso quer dizer? Quer dizer que não basta você ter Andeor passivo, você tem que aprender a usar. Os professores não ensinam a gente a usar o nosso Andeor na prática. A gente começa um Grand Batiment lá embaixo com o pé assim e termina lá em cima com o pé assim, né? A gente não usa o Andeor na prática. Eu publiquei esse artigo no iAdams em 2018. Quem quiser pode pegar, tá online, tá disponível, dizendo, gente, para de buscar uma coisa que é estática, né? Como é que a gente ainda não entendeu como fazer o nosso aluno usar o Andeor na prática? Como é que ele faz para manter essa estrutura de Andeor durante o movimento, né? Eu já vi grandes bailarinos dançando de coxia e vi que eles não eram nada Andeores, eles eram fake news Andeores. Eles faziam aquele Andeor de posição inicial e depois vai que é sua tafarel, sabe? Porque a arte não precisa de Andeor para acontecer. Então, essa é uma das minhas lutas. Tá, é bonito o Andeor? Tá, faz parte o Andeor? Tá, é decisivo o Andeor para você ser grande? Não. O tamanho da sua coxa também não, o tamanho do seu peito também não, o tamanho do seu quadril também não, o tamanho da sua altura também não, do seu biotipo também não, o tanto de piruetas que você vira também não, porque a arte, ela está na subjetividade, na mensagem. Então, vamos parar. Grande parte das grandes bailarinas hoje que a gente vê, elas vêm da ginástica. Isso já conta pra gente uma história que não é justa com os corpos reais, né? Ah, não dei certo na ginástica, vou virar bailarina. E a gente que tá aqui tentando ser bailarina gordinha, coxudinha, tetudinha, vamos aonde? Não vamos a lugar nenhum, né? Então tá difícil. Enfim, era só isso que eu queria falar. Obrigada. Tamires, quer concluir alguma coisa? Continuar sua fala? Eu vou, então, introduzir um pouquinho da parte de educação física mesmo. Então, vamos lá. Não que a da André não tenha sido, né? Mas é que vou falar um pouco mais específico do como que a gente poderia trazer isso para a nossa realidade. Então, vamos lá. Muito se fala, né, sobre a preparação física, né, dentro da educação física, mas o que seria, de fato, uma preparação física voltada para os bailarinos? Só que, antes disso, eu queria conceituar, né? Então, a preparação física ela é uma forma de servir o corpo para uma modalidade. Ou seja, preparar o seu corpo especificamente para receber aquele gesto da modalidade, que fique bem claro. E envolvem muitas capacidades físicas, que inclusive a André já tinha colocado na apresentação dela, né? Questão de força, resistência, flexibilidade, agilidade, velocidade, equilíbrio. E ela serve muitas vezes para otimizar o desempenho e prevenir e recuperar lesões. Então, assim, dentro das capacidades físicas, a gente tem vários braços.
Só que o que eu particularmente tenho percebido muito dentro da dança? A gente tem muita resistência muscular localizada, trabalhada, a gente tem muita flexibilidade, né? A gente faz bastante, questões de agilidade nos saltos e o equilíbrio. Só que pouco tem visto, pelo menos eu acompanho, de força que eu digo muscular, que acaba auxiliando outras coisas. Então, eu percebo muito a resistência por conta de sustentação e tudo mais, mas, assim, força mesmo eu tenho visto poucas coisas. E aí, dentro da preparação física, a gente tem 2 tipos. A preparação física geral, que seria o desenvolvimento e harmonização das capacidades físicas, um preparatório de um corpo, é como se você preparasse uma massa maior para colocar uma coisa mais específica, e a específica mesmo, né, que seriam os gestos. Então, a excelência do movimento e da forma para aquela ocasião. Então, vamos pegar um exemplo do futebol. Para você fazer um chute X especificamente, você precisa ter um aporte físico geral anterior. Então, para você fazer um demi-plié, que tenha força, que tenha uma impulsão interessante, você precisaria primeiro conhecer como que é a sua força no preparatório geral. Então, assim, como você agacha, qual sai as suas forças. Então, seria mais um trabalho de preparação física geral, unindo ao específico. Só que, para os bailarinos, o que eu tenho reparado muito é que tem muito preparo físico específico, chega um pouco ser fora de contexto, para pouco preparo geral básico. Então, a gente encontra muito por aí, pelas redes, condicionamento físico com caneleira no andeor, fazendo repetição lá para força. Sim, a pessoa não tem sustentação para subir escada. Então, são gestos que são mais específicos, mas que tem pouco preparo geral. E isso é um problema que acaba levando para a vida toda. Então, se a pessoa não sabe agachar, e ela não tem força para agachar, provavelmente ela tem um pouco menos de força para fazer o plié. Só que o que acontece dentro da dança? A gente vai muito por repetição. Então, a gente consegue aquilo pela repetição, não pelo uso correto da força. Então, o que eu sinto é que tem muito preparo específico fora do texto e pouco preparo geral, que seria o básico. Só que, além disso, a gente também tem que pensar em outros aspectos. Isso falando tanto de alta performance, quanto questões, inclusive, recreativas, né? Como, por exemplo, descanso, o repouso, a alimentação e até as próprias cobranças. Então, mesmo aquela menina que faz aula 3 vezes na semana, 2 na semana, será que ela dorme bem? Será que a menina que faz 2 aulas no mesmo dia, ela tem um período de descanso interessante na musculatura dela, poder conseguir fazer as 2 aulas? Será que ela está comendo bem? Porque não adianta só falar, olha, vou comer pouco, porque eu preciso ter o físico ideal. Ah, vou cortar carboidrato porque eu não posso engordar. Gente, a gente precisa de energia. E a energia é proveniente de alimentação, na maioria das vezes. E a questão das cobranças. Então, muitos aspectos que a gente não consegue desenvolver tecnicamente, ela não vem somente pela técnica, ela vem por outros aspectos. Então, isso é uma coisa que a gente precisa levar muito em consideração se quiser trabalhar profissionalmente ou se a gente quer minimamente melhorar a técnica porque gosta. Então, no mundo ideal, a gente teria treinos complementares para fazer essa preparação geral. A gente poderia ter um acompanhamento nutricional, sim, acompanhamento psicológico, acompanhamento fisioterapêutico, um descanso adequado, que não é simplesmente dormir, é você ter um repouso interessante. E o que eu particularmente acredito que poderia ser interessante, pensando em escola, uma periodização, independente de ser técnico ou específico. Só que antes de mais nada, eu queria explicar um pouquinho como que poderia ser essa periodização, mesmo que a nível de formação escolar. Então, como que eu acredito que poderia ser interessante? A periodização, ela é um planejamento, né, que ela é sequencial, progressiva e flexível, que une o trabalho de todas essas capacidades físicas com a finalidade de aumentar o rendimento do atleta, do bailarino. Então, ou seja, é como se fosse uma agenda.
que você organizaria essa rotina de acordo com os objetivos e desejos que respeitam os princípios de treinamento esportivo, principalmente. Então, assim, como que poderia ser aplicado dentro da dança? As escolas de formação, elas teriam pelo menos a orientação de um profissional de educação física para organizar essa agenda. Então, assim, se a gente sabe que vai ter o espetáculo na semana X, como que a gente organiza essas aulas? Como que a gente vai colocar um período de descanso? Como que a gente vai fazer com que os ensaios não sejam lesivos a ponto de fazer uma repetição muito grande para chegar no dia do espetáculo, o bailarino tá, assim, fazendo literalmente na força do amor e do ódio, porque ela já está fazendo com tantas vezes que não aguenta mais. Então, ter pelo menos essa organização de agenda. E aí, no mundo ideal de companhias de dança, né, o trabalho voltado na otimização desse calendário, também pensando nessa estrutura. Então, por exemplo, se você sabe que naquela semana ou naquele mês você vai ter um espetáculo, ele lido um pouco mais com quedas. Então, um trabalho de fortalecimento, de condicionamento, de preparo físico voltado para aquelas quedas. Assim como, por exemplo, é um balé de muita agilidade, então a gente faz um trabalho específico com questões de agilidade. Mas também, como isso é uma coisa muito grande que a gente não consegue aplicar nem daqui a 5 anos, nem daqui a 10 anos, espero que daqui a um tempo a gente consiga pelo menos introduzir isso na mente, principalmente dos diretores. Neste momento, poderia ser interessante a gente fazer um trabalho individual com os bailarinos, através da preparação física e dos treinamentos complementares. Então, se você pegar a rotina de um bailarino que seja, e aí entender que horas que você acorda, que horas que você come, como que está a sua rotina, você trabalha, você tem relação familiar, você tem tempo para isso, você estuda, minimamente organizar essa agenda para que dentro dessa agenda você tenha um período em que você tem um descanso adequado e que você tem um estímulo muscular adequado também. Então, mesmo que a gente pense que quanto mais vezes fazer é melhor, não é bem assim. Se a gente fazer um trabalho muscular que seja interessante para que aquele bailarino faça uma aula no dia, mas que seja uma aula bem feita, considerando que seja uma aula bem feita, não uma aula que ele sinta dor, mas uma aula que ele tenha uma eficiência muscular mais interessante, não tem por que ele ficar lá 3 horas, 4 horas, ensaiando várias e várias e várias vezes aquele balé, porque só vai sair daqui se ele terminar essa variação cravada. Não é bem assim. Às vezes a pessoa ela acordou um dia ruim, ela brigou em casa, ela não conseguiu comer direito, ela dormiu mal, enfim. Então, são coisas que a gente precisa organizar que aquela aula seja eficiente, seja prazerosa, não seja simplesmente uma obrigação. Tamires, Pode desculpa, falar. Eu quero muito pegar o seu gancho, porque, assim, é isso que eu falo, a gente ainda está longe, muito longe dessa realidade. Primeiro porque os professores de dança não admitem que o preparo físico e esse trabalho complementar pode ser extremamente útil. Primeiro porque eles não sabem sobre isso, eles não sabem dar, eles não entendem, então eles acham que não é necessário. Eu tenho uma frase minha que é célebre, quem me segue, me conhece nos cursos, sabe que eu falo isso, precisa morrer todo mundo que está dando aula hoje em dia e assumirem novos professores, porque a gente tem que quebrar paradigmas, né? A dança é um lugar de pessoas com corpos muito exigidos, a gente precisa usar a ciência, né? Então, tudo isso que você falou, e mais, quem é que vai dar esse preparo? Né? Porque o professor de dança, ele não está pronto para dar isso. A gente precisa de alguém extra, a gente precisa do profissional de educação física, do fisioterapeuta, de alguma ajuda extra. E o povo da dança, gente, cá entre nós, a gente é conhecido por ser Durango. Malemar temos dinheiro para pagar a mensalidade da academia. Quem dirá que nós vamos pagar um preparador físico? Quem dirá que nós vamos pagar um fisioterapeuta? A gente faz isso depois da lesão instalada, depois, sabe, que Inês é morta, então já tô lesionada, já rompi ligamento, já estourei minha coluna, já estourei meu joelho, agora eu vou procurar ajuda. Então, o mundo da dança precisava entender que isso tem que vir antes. Qualquer atleta que se preze faz preparação física, de qualquer modalidade esportiva. Por que na dança a gente só faz isso depois?
né? A gente não entende que preparar o corpo, e aí eu falo, Tamires, dos professores mal preparados, porque dentro de uma sala de aula, você tem um aluno que é super forte e pouco flexível, o aluno que é super flexível e nada forte, o aluno que é forte e flexível, o aluno que não é forte nem flexível, eles precisam de trabalhos diferentes, só que eles fazem a mesma aula, né? Então, eles fazem a mesma aula, aquela barra burra, de 1 hora que não conversa com o centro, o que você fez na barra não vai ser repetido no centro, né? O que você fez no centro não conversou com o que você fez na barra. Se for uma aula de jazz ou de sapateado, muito menos ainda, porque são técnicas que não têm uma formatação tão definida como o balé clássico tem. Então, é terra de ninguém. Tudo que acontece na aula é absolutamente aleatório. Isso vai levar para um caminho de lesão sem tem nem o que questionar, porque, né, eu só citei 4 tipos de alunos, né, nesse exemplo rápido que eu dei aqui, e o professor dá aula, assim, para todo mundo igual, e ainda taxa, ainda fala assim, você não é alongado, você não é forte, não é culpa do aluno, cadê o professor que está ali para dar isso? Cadê o professor que está ali para aprimorar o que o aluno já tem e potencializar o que ele precisa? O professor não está pronto. Eu digo que o grande problema da dança são os professores. Eles não são bons professores. Pega um professor ruim de matemática, pega um professor ruim de história, pega um professor ruim de biologia, você percebe? Professor de ruim de dança, ó, passa liso. Basta ele virar 3 piruetas que ele é ótimo. Então, ainda se confunde prática com didática. E aí, enquanto ex-bailarinos forem professores e assumirem esse cargo por mérito, a gente não vai avançar como área de conhecimento. Exatamente, até porque tem uma diferença muito grande entre você ser bom bailarino e ser bom professor, né? Às vezes um bom bailarino não é um bom professor, às vezes um bailarino mais ou menos é um professor excelente, né? Então é bem complexo isso, né? É um campo que a gente vai precisar cavar muito fundo para tentar amenizar. Assim, o que eu percebo é que, se enquanto a gente ainda não conseguiu trazer diretamente para os professores, mas que a gente consiga, pelo menos, começar a colocar essa sementinha nos próprios alunos, para que os alunos comecem a futucar o professor. Então, e aí, professor? Tô sem massa. O que eu faço? E aí, professor? Até porque, infelizmente, eu percebo que tem muita crença dentro da dança, até com a questão dos treinos complementares mesmo. Então, o que eu ouço de bailarino que fala que não vai fazer musculação porque vai perder flexibilidade. Aí você fala, sério mesmo, gente? Olha a Graciane Barbosa fazendo polidense, pelo amor de Deus, né? Então, é muito complexo ter que quebrar várias crenças, né? Até... Eu vejo o quanto que é difícil a gente nem saber como começar, porque é muita coisa que tem que brigar, que tem que pegar no pé e falar, cara, não é bem assim. A gente consegue fazer com que os bailarinos tenham uma vida útil muito melhor, só que vocês precisam abrir a cabeça. Então, inclusive a proposta desse webinário, né, de todas as outras palestras, é justamente trazer esses profissionais de várias áreas da saúde para que a gente possa justamente trazer saúde para o bailarino, né? Não é só dor, não é só aquela coisa daquela foto, né, do pé sangrando com o pé bonito. Não, gente, a gente pode ter uma coisa mais eficiente. E dentro da educação física, eu vejo muito de que dá para a gente minimamente fortalecer os corpos, condicioná-los, prepará-los e etc., para justamente, né, ver esses exemplos, né, que eu queria trazer, que são exemplos reais. Então, aqui eu tenho 4 alunos meus, né, que fazem os treinos complementares, mesmo que independente, né, as companhias acabam não adequando, mas que já trouxeram muitos resultados para eles mesmos. Então, a Carol Pegurelli, da São Paulo, ela tem feito os treinos comigo e tem, assim, ela já é maravilhosa, ela conseguiu apenas lapidar o que já era um talento, que já era uma facilidade, através dos treinos. O Rodolfo, ele tem um caso bem interessante, porque ele é perto de aposentar, né, ele já tem mais de 30 anos, quase 35 anos, e ele vem desse histórico que é bem parecido com a Giovana. Então,
ele já teve inúmeras lesões, já fez 390 mil cirurgias, mas ele é uma pessoa que quer dançar, e quer dançar, e quer dançar. Então, a gente tem feito um trabalho, já tem mais de um ano, que ele tem ele fez cirurgia no joelho, e essa cirurgia no joelho acabou refletindo num desgaste de quadril, então ele não conseguia saltar, e nesse último ano ele conseguiu fazer pequenos saltos, que já é, para ele, uma vitória. Imagina um homem não conseguir saltar. Então, só mostrando o quanto que é possível você, ainda assim, mesmo depois de lesionado, conseguir voltar a dançar. A Laura também, ela é daquelas truqueiras, né? Ela fisicamente não tem o andeor desejado, mas ela consegue, dentro das possibilidades dela, fazer com que aquilo seja eficiente para o corpo dela e conseguir dançar por aí, já foi para a Alemanha, já foi para Miami e etc. E a Dani é um caso específico que eu gostaria de falar, porque a Dani, ela é bailarina contemporânea. Então, às vezes, a gente fala muito do clássico, mas o próprio contemporâneo, ele, às vezes, é muito negligenciado no sentido de fortalecimento de membros superiores. Então, a gente tem muita lesão de ombro, coluna, pescoço, punho, porque não tem esse trabalho específico. Então, às vezes, você olha aquelas aulas de condicionamento, tem lá o bailarino fazendo abdominal e fazendo agachamento, só. Você não vê eles fazendo um trabalho de remada, trabalho para as costas, uma questão de mobilidade também articular, que eles acabam trabalhando, exercícios para mobilidade articular. Então, é um campo que a gente tem para explorar, que é como se fosse, como se fosse do mato, né? A gente está ali tentando cavar para tentar aumentar a eficiência do corpo do bailarino. E aí eu quis trazer essas duas bailarinas, né, a Polina e a Brittany, porque eu achei bem curiosa essa foto da Polina, porque é para justamente quebrar a crença de que o bailarino não tem que fazer musculação, que ele vai ficar bombado, que vai crescer massa e que vai perder flexibilidade. Não, gente, todo mundo precisa desse trabalho de condicionamento. Eu cheguei a ver, inclusive, um vídeo do Royal, com uma academia lá dentro. Então, independente da atividade que você for fazer, se for pilates, se for musculação, se for crossfit, se for funcional, se for o que seja, os corpos, eles precisam estar fortalecidos para poder aguentar essa carga. E a Brita também, que foi o que eu comentei anteriormente, ela é uma pessoa que tem um físico maravilhoso, tem uma técnica impecável, mas ela não consegue entrar em companhia porque ela é vista como uma bailarina coxuda. Então, vocês verem o quanto que ainda existem estigmas, mesmo em 2020, mesmo depois de tudo que a gente já viveu nessa história, as companhias ainda levam um muito específico, mesmo que o corpo seja super eficiente para dançar. E eu queria concluir, né, que a importância de você fazer um preparo físico, de você ter um condicionamento, é para justamente prevenir essas lesões, para preparar o seu corpo para a técnica após as lesões. Então, acho que a Giovana é uma pessoa que pode complementar depois, de que no período que ela fez esse pós-cirúrgico, ela com certeza fez um trabalho de fortalecimento, de preparação física muito forte para poder retomar as aulas, já com uma outra consciência de como fazer os exercícios, porque depois que tudo acontece é que a gente percebe, olha, para fazer o plié, a gente precisa ativar Z, né? Não é só simplesmente dobrar o joelho. Então, fundo. A questão da manutenção da postura, sim, porque a gente sabe que o bailarino tem muito problema de lombar, de cervical e etc. Conscientização corporal, saber o caminho dos movimentos. A gente sabe que para fazer um tandi, vai pelo calcanhar, volta pelos dedos. Será? Também tem umas questões ali no fundo que a conscientização corporal, ela tá aí para isso. E aí, consequentemente, a melhora da técnica, porque a partir do momento que você conhece o seu corpo funcionando organicamente, funcionando de modo funcional, né, você consegue colocar a técnica com mais facilidade dentro da sua possibilidade. Eu acho que isso é o mais claro, isso que a André já tem falado bastante, de onde que está o seu demi-plié, onde que está o seu tandi, onde que está o seu port de bras. Então, quando a gente tem esse conhecimento, a gente consegue melhorar a técnica e deixar um corpo eficiente. Então, o recado que eu queria dizer é que bailarino também treina,
né, deveria treinar. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode jogar aí no chat, enfim, que era isso que eu queria falar. Eu só queria complementar uma coisinha, se tiver tempo ainda. Em relação a tudo que vocês falaram. Bom, a primeira coisa que eu percebi que a Andrea falou foi em relação à rotação, né? Então, do quadril, do joelho e tudo mais, que de fato o joelho, a rotação é muito pequena, né? Quase não existe. Então, o que eu percebi, e conversando com algumas pessoas também, é que bailarino se lesiona muito no joelho por causa disso, não sabe usar da forma certa e faz uma rotação que não deveria, né? Então, eu tenho por experiência própria, eu não sei como aconteceu a minha lesão, eu estava no palco, mas assim, eu tenho quase certeza que foi uma rotação que eu fiz no joelho para ter rompido da forma que foi. Então, isso eu achei um ponto bem importante ressaltar, que foi o que ela comentou no comecinho. E mais uma coisa que todas vocês falaram em relação a essa programação de aulas e ensaios, né? Porque muita aula e muito ensaio vai gerar lesão em algum momento. Então, seja por repetição, seja por trauma, por você estar até desatento, né? Porque acontece. E o problema é que a gente continua insistindo em cima de alguma coisa que às vezes está doendo já, né? E em relação aos trabalhos funcionais e tudo mais que vocês comentaram, eu demorei bastante tempo para aderir a esse trabalho funcional, Pilates, etc. Eu confesso que eu faço Pilates desde 2018, mas assim, é recente comparado com a minha história inteira no balé. Então eu demorei muito tempo para conseguir chegar nisso, chegar à conclusão que era necessário. Meus pais sempre falavam que seria importante eu fazer, mas, assim, por falta de tempo e tudo mais, eu achava que não seria tão relevante. Mas depois eu comecei a perceber que isso faria toda a diferença. E, de fato, depois da minha lesão no joelho, eu repensei em muitas coisas, né? Porque, assim, os exercícios foram totalmente mais focados naquilo que eu precisava e com realmente uma outra consciência. E eu confesso que agora eu me sinto mais confortável em fazer as coisas, porque eu sei até onde o meu corpo pode ir. Eu sei que até determinado ponto eu tô bem. E se eu precisar parar, também não tem problema você falar para o seu professor isso. E eu acho que é importante eles entenderem isso também. Porque às vezes acham que a gente é uma máquina. E não é. O nosso corpo precisa descansar também. Então eu acho que isso foi muito bom, até mesmo para eu conseguir explicar para algumas pessoas, até mesmo na minha escola, que eu também sou pessoa, eu também preciso de descanso. E assim, de certa forma, para cada um seguir o seu caminho e focar naquilo que realmente a gente precisa, né? Independente do balé em si, ou se a gente precisar expandir para as outras áreas, como vocês falaram também. É isso. Essa sementinha que a gente sempre quis colocar. É mesmo. Eu coloquei aqui no chat se alguém tivesse alguma pergunta para alguma das nossas palestrantes, mas não tem nenhuma, então se alguém quiser abrir o microfone e perguntar, também pode. Aí, se não aparecer, vocês podem finalizar da maneira que vocês se sentirem confortáveis. Nossa, nem, Pessoal, tá muito tímido. deixamos todo mundo chocado, com choques de realidade. Gente, eu acredito, assim, eu queria agradecer, né, por mais essa possibilidade de discussão. Eu acredito que a dança seja uma coisa absolutamente importante, muda a vida das pessoas, mudou a minha, né? Hoje eu sou uma cientista da dança, eu jamais imaginei isso para mim, que dancei muito, por muito tempo, em muitos palcos, tive a facilidade e a sorte de ter uma professora no interior, que foi a minha primeira professora na escola, onde eu fiquei 15 anos da minha vida, que nunca selecionou corpos, que nunca fez a importância dessa coisa do físico pra gente. Então, eu dançava feliz, eu acreditava que eu podia realmente ser linda, leve e grande bailarina. Quando eu cheguei em São Paulo para fazer mestrado, que eu tive o meu primeiro choque corporal, né, do tipo, nossa, gente, meu físico não bate com esse shape aí. Mas eu, né, pude dançar durante muito tempo. O que eu prego dentro da sala de aula é que a dança é um patrimônio da humanidade. Antes de falar e de escrever, a gente dançou. Todo mundo pode, deve e precisa dançar. Essa seleção de corpos, ela atrapalha demais o avanço da dança.
preparar o nosso corpo para a dança é indispensável. Quem quer fazer isso mais seriamente precisa, de fato, entender que não é repetindo formas que a gente chega lá, né? Eu falo que a dança ainda funciona como aquele ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Fura a articulação, fura o osso, fura o tendão, fura o ligamento. Mas a gente tem ciência, a gente tem um monte de coisa para se apoiar. Então, bailarinos e bailarinas, observem se os seus professores estão dando o aporte, o subsídio que vocês precisam, porque só assim a gente muda esse quadro. Muito obrigada por esse espaço de discussão, foi uma delícia estar aqui com vocês, e quem quiser falar comigo, se precisar, quiser falar depois, surgiu com uma dúvida, estou à disposição, vocês me acham no Insta, as meninas me acham. Muito obrigada, meninas. Eu queria agradecer também, dizer que é uma honra para mim palestrar do lado da Andréia, porque na época que eu estava, né, pesquisando, então era um nome que sempre aparecia. Então, vou confessar que eu fiquei nervosa, gente. Um negócio assim que eu fiquei, opa, falar de educação física do lado dela, meu Deus do céu. Então, para mim é um presente, e também é um presente estar aqui, né, vendo a extensão continuar. Foi um projeto que foi plantado lá no comecinho, né, era só para ser uma extensãozinha, só um povo fazendo balé dentro da faculdade, e se tornou esse palco de discussão, de troca, que eu acho que a gente precisa mesmo dessa troca, que é bem isso mesmo, né, quem faz faculdade de dança vê o aspecto, só que a gente está esquecendo da nossa base, a base clássica, que está ali, negligenciada, esquecida, e aquela coisa só de reprodução durante milhões de anos. Se tudo evolui, por que a dança não evolui, né? Acho que esse é um grande questionamento que eu tenho na vida. Então, para mim, é um presente estar aqui. Agradeço muito, muito a presença de vocês e a oportunidade. Eu também queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Confesso que eu também fiquei muito surpresa com o convite, porque vocês duas são profissionais incríveis e eu amei o nosso bate-papo. E acho que, mais uma vez, lembrar de fato dessa questão dos professores. Eu também tive uma professora que sempre me entendeu muito bem, que sempre respeitou os meus limites. E para aqueles professores que às vezes não têm tanto conhecimento, para tentar ouvir um pouco também os alunos, porque isso é muito importante. E mesmo fazendo um trabalho certo, lesões acontecem. O meu caso, por exemplo, parecia tudo certo e aconteceu. E isso não é para desanimar, pelo contrário, é só um momento de parar, repensar, encontrar onde estava o erro para que a gente possa continuar dançando e para o tempo que for. Então, seja para competir, seja para ser feliz, da forma que quiser, eu acho que todo mundo tem esse espaço na dança, sem dúvidas. Então, muito obrigada. Bom, em nome do Spartacus, eu vou agradecer vocês, cada uma de vocês. A André Gipicon por estar aqui com a gente, é uma honra estar aqui ouvindo e tendo aqui o compartilhamento das suas experiências. A Tamires Reis, que está sempre com a gente desde o início aí no Spartacus. A Giovana, que veio compartilhar sua história, que agregou demais para a nossa conversa. Agradeço muito a presença de todas, foi um bate-papo incrível. E vou agradecer também aos nossos apoiadores, da Lilian's Atelier, ao Paz Classic e a Yuki Dance Wear. Acho que é assim, né? Então, muito obrigada, gente. O Spartacus agradece imensamente pela presença de vocês.